press conference with Red. Quem quer fazer primeiro? Boa tarde, Sara Linda das Lendas aqui. Boa tarde. Parabéns pela vitória. Bom, no final do split passado eu tinha perguntado para vocês sobre a questão das mudanças, né? Que vocês tinham falado que as mudanças iam acontecer e de fato elas aconteceram e são notáveis. E eu queria saber o quanto vocês tiraram de conclusão e felicidade desses resultados. E como vocês estão se sentindo hoje, vendo isso acontecer e tendo investido na base e o quanto isso tem de valor e peso para o nosso cenário. Desde o começo da Red, a gente sempre prezou pela base, isso não é segredo para ninguém. A gente sabe que o futuro do League of Legends e qualquer outro esporte é da base. Então, é lógico que a gente não esperava um resultado tão promissor, tão rápido, mas a gente tinha total confiança que era possível. O Tokers foi uma adição excelente, que a gente já vinha aí conversando há alguns anos para ele tomar alguma atitude e voltar logo para o cenário de forma útil, porque ele realmente é muito inteligente, ele tem realmente esse apelo competitivo. Desde que ele foi campeão por nós, eu nunca tive dúvida que em algum momento ele viraria coach e eu sempre fiquei rindo o saco dele para ele voltar e finalmente aconteceu. Eu vejo que ele nasceu para isso, sabe? E estar no competitivo, sendo jogador ou sendo coach, acho que ele tem que estar nesse meio. E a base faz parte de um processo de evolução que todo time tem que ter. Inclusive, eu acho, convido os outros times da LTA a fazer a Academy também, porque é muito importante isso para o nosso cenário e não ter só nós e Cade lá. Acho que tem que enaltecer sim nós dois por ter ficado lá. Mas é o que eu falo, a base com certeza é o futuro, eles têm que estar preparados, as coach staff têm que estar conversando entre si, para quando precisar os jogadores subirem de imediato e estar pronto para subir. Acho que foi isso. Cobriu tudo. Boa tarde, JP. Boa tarde, Corredinha, Matheus do Esportes. JP, eu queria saber de você como que é agora estar do outro lado da moeda, né? Que nem a própria Saladin falou sobre a questão das mudanças e foram mudanças necessárias. O Corredinho já deu o ponto dele, mas eu gostaria de entender como que é trabalhar com essa geração dos milagres, né? Porque a gente sabe que a Red ela tem um berço de ouro, basicamente, né? Ela vem trazendo e formando jogadores há muito, muito tempo. Então, assim, jogadores com experiência, e vocês fazem com que essa referência até que o pessoal faz da W7M no Rainbow Six, vocês aplicam isso no LoL. E como que é esse padrão de excelência para vocês e como que é ter esse molde, né, basicamente, do cenário? Na verdade, não tem um caminho certo, né? O que a gente fala, se você estiver lá, pode ser por sorte, às vezes, igual falam, pode ser por competência, mas as coisas acontecem, você tem que estar lá, né? Você tem que ter, pelo menos criar a situação, igual eles falam, né, dentro do jogo. E a mesma coisa fora. Então, assim, a partir do momento que a gente tem base, acredita e investe de verdade, né? Não tem por obrigação, a gente tem por opção. Então, é óbvio que você tem mais chance de revelar mais jogadores, isso é um fato. A gente, durante esses anos todos, revelou, não só para a Red, mas como para outros times aí, jogadores. E eu acredito que é isso, a gente é o nosso esporte principal, né? É o foco da Red. E a gente sempre tratou com muito carinho, sempre foi muito próximo, tanto da base quanto do time principal. Então, como a gente sempre disse, a gente ganhou o último título agora, né, do circuitão com a base, mas o intuito sempre foi criar jogadores, né, criar pessoas também, e aí sim, se der certo aqui, se não der em outros times, mas o importante pra gente é estar lá. É isso, como o Corradini falou, é a base para qualquer esporte. Se não tiver a base, é estranho até pra gente, é esquisito, fica um negócio faltando ali um pedaço, né. Hoje os casters comentaram no momento que eles repetiram uma parte da fight ali no Baron, na escuta, e eles falaram que geralmente o Frost tem uma voz um pouco mais ativa, mas hoje não estava tendo tanto, só os demais do time. Eu queria saber se teve alguma alteração no formato de comunicação dos meninos ou foi algo só específico desse jogo mesmo? Não, muitos deles estão doentes, eles estão bem gripados, depois a gente vai postar as comunicações e vai dar pra ver, o Kazi principalmente está muito ruim da voz. Eles estão num ciclo vicioso de doença aí que cura um, aí dá tempo de já pegar de novo porque a gripe vai mutando e sabe como é.
Então a gente está tentando trabalhar isso sim, para melhorar um pouco a saúde deles, porque é o que sempre comentam, né? O cenário do Bebam Fizz, 50% menos marketing. O cenário do LoL, ele é muito baseado na saúde dos atletas, né? Porque os meninos têm saúde de uma pipa, porque não toma sol, não come direito. Então a gente tenta alterar bastante isso para eles ficarem menos doentes no decorrer dos anos. Mas sim, a comunicação tem melhorado. No modo geral, a gente entende que a galera fica reclamando um pouco do Frost, que fica falando, mas tá dando certo. O Talkers tem lidado com isso de uma forma positiva. Lógico que tem suas ressalvas, mas no modo geral não é de todo mal o Frost ficar falando desse jeito. Matheus, do Ambiente Esportes novamente. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa adição, né? Você acabou falando brevemente assim sobre o retorno do Talkers ao competitivo e ele como coach, a figura que ele representa para a Red também. Eu queria que você adentrasse um pouquinho mais sobre a questão da rotina do trabalho dele, porque eu sei que vocês são os CEOs assim, um pouco mais presentes ali no cenário, né? Então vocês estão ali no dia a dia dos players. E eu também queria que vocês comentassem um pouco sobre essa rotina de treino excessivo, se isso também pode estar afetando a saúde dos jogadores, né? No ponto de vista de vocês. Não. Escolheu a PEN, avisa aí. A gente já escolheu a PEN? Já apareceu ali? Benditas, vem. Não, eu não acho que isso atrapalha a saúde deles. A gente tem feito blocos noturnos e apenas no começo da semana. A gente está achando o equilíbrio perfeito ainda da quantidade de jogos a serem jogados. A nossa rotina está bem legal. Eles estão trabalhando bastante para manter um ritmo de jogo bom comparado com lá fora. Mas a gente acredita sim que a gente tem que jogar mais. Eu acho que é benéfico para todo mundo. Vamos ter agora perguntas do Discord. Facundo from FD News, you can ask your question, please. Well, my question is about what you've mentioned about the routine of the team. How is the team dealing with the night scrims, the routine of this split that now we have 2 weeks up to almost the next match? How are you dealing with the change of this split, basically? As I just said, should I answer in English or Portuguese? English? Okay. As I just said... as you want, man. Sorry? As you want. Answer in Portuguese, yeah. I understand. I can do English, no problem. As I said before, we are dealing really fine. We are not doing every day in night streams, but at least in the 2 or 3 first days of the week. So it's more so they don't get tired in the late week. So Thursday and Friday they don't get so tired and be ready for the weekend, you know. But we are doing just fine. I think the players are adapting well, and the staff too. Ian, Mais Esportes. Edinho, JP, do Sonho Teixeira, do Mais Esportes. Minha pergunta vai para quem se sentir mais confortável para responder. Geralmente quando vocês vieram aqui nas coletivas, eram momentos em que o time passava por crises, estava em momentos de eliminação, momentos difíceis. E hoje vocês vêm aqui, depois de um ano muito conturbado, a Red Canids foi o melhor time da fase regular, fecha em 3-0 e seleciona a PEN. Como que vocês avaliam tudo o que aconteceu até agora e como vocês acreditam que isso impacta no cenário do time a longo prazo também? Porque vocês têm hoje uma base muito importante de jogadores que vêm do Academy, mas eu queria entender especialmente como a mudança da line-up afetou os ares do time e colocaram vocês nessa posição hoje. Bom, primeiro a gente sempre veio aqui só na fase ruim e normalmente quando ganha vem coach, vem jogadores, enfim. E a gente só tá aqui porque tiveram que levar eles lá para escolher pique, essas coisas, senão seriam eles que iam estar aqui também do mesmo jeito. Mas falando aí, né, dessa mudança aí desse 1 ano,
Nós já queríamos ter feito isso no split passado, acho que foi claro para todo mundo, mas a gente deu um voto de confiança ainda para a coaching staff, até por todo o histórico, né? Por todos os anos que eles estiveram lá, e bem ou mal a gente sempre confiou neles, e sempre vai ser assim, né? Quem estiver no time a gente tem que confiar. Com certeza mudou bastante, né? Depois da mudança. A gente tinha vários hábitos lá que, óbvio, chegam pessoas novas, chega um técnico novo, muda algumas coisas. Reformamos também o office, reformamos ali a sala de treino, né? Deixamos maior, enfim. Tem, assim, muita coisa boa que aconteceu. Acho que toda mudança é válida e, graças a Deus, que foi para melhor, a gente tomou a decisão certa. Talvez não no tempo certo, mas aí também é difícil você precisar, né, fazer as coisas todas acontecerem. E, de novo, né, a mudança a gente fez e pensando no longo prazo, como o Corradini falou, a gente está muito contente. A gente sabia que era possível ir bem aí a curto prazo, mas toda mudança, né, tudo que a gente faz é pensando a longo prazo. E eu espero, assim, estar aqui mais vezes, mas com vitórias, né, se Deus quiser. Heron, Nerd. Oi, pessoal, sou o Heron do Nerd. Queria perguntar para você mesmo, meu amigo. É o seguinte, quando a gente começou o split, ficou essa coisa entre a Red que acabou de ganhar o circuitão e a gente ficou sabendo sobre a escalação dos novos jogadores e a gente ficou com essa noção de unir o que deu certo no desafiante com a experiência que vocês já tinham com o FNB, com o Frost no time. Agora que vocês conseguiram literalmente sair invictos aqui dessa terceira semana, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre não só a expectativa do time, mas principalmente sobre esse núcleo que eu acredito que é o Tum, Kazé e o Rabelo. Parece que é um núcleo unido. Eu queria saber mais do que você vê dessa galerinha, desse núcleo de jogadores novos aí na Red. Eu acho assim, a gente já tinha... Eles convivem lá, né, o Academy e o time principal, acho que 24 horas por dia, quase. Então, assim, bem ou mal, todos ali já são unidos, todos já se conhecem. E, lógico, né, jogando por muito tempo, eles treinaram um contra os outros, enfim, sempre se ajudaram. Então, a gente sabia que, assim, não ia ter problema essa adição aí, né, de 3 meninos da base como time principal, porque eles já estavam acostumados ali a jogar juntos, às vezes solo kill junto, enfim. Mas uma adição que foi bastante importante pra gente foi o Tokers, né? Sem dúvida, ele soube fazer também essa mescla aí deles, né? E o principal, mudar a mentalidade de todos, porque os jogadores do time principal estavam, né, como se diz, vendo ali sempre, estavam habituados, né, a jogar só de um jeito. Então, isso também ajudou, né, nessa transição, porque foi tudo novo para todo mundo. E quando você tem 5 jogadores bons, é muito mais fácil as coisas acontecerem e darem certo, né? Então, o que a gente percebe é que o ideal sempre vai ser esse, né? Você ter 5 jogadores bons ou excelentes mecanicamente, tudo fica mais fácil, né? E um técnico, óbvio, bom. O Tokers também está evoluindo, também tem coisas que ele está aprendendo, né? É diferente quando você é jogador e quando você é coach. Várias vezes ele comenta com a gente, né? Tem algumas situações, enfim. Mas no geral, assim, graças a Deus deu tudo bem, tudo certo, né? Tudo que a gente imaginou. Mas também, assim, foi só a primeira fase, né? O que vale mesmo é agora, os playoffs. Então, infelizmente o campeonato é curto e a gente tem que se adaptar a isso e tomara que a gente consiga aí seguir no mesmo ritmo que a gente está até agora, né? Obrigado, JP. É isso então. Obrigada, meninos. Valeu, gente. Obrigado a você.